Louvado seja Deus. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Fui na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus de Nazaré. Um Jesus ao qual foi levado para uma cruz. Esse Jesus que foi crucificado e foi renegado pela humanidade. Ele sofreu por mim e sofreu por você. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e 16, ele nos dá uma promessa maravilhosa, uma promessa que ainda está diante da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou o seu Filho amado em morte de cruz, para testificar através do seu amor, aquele amor incondicional, aquele amor que foi levado por um sacrifício vivo, como um Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Foi esse Jesus que a qual ele tem nos dado a sua misericórdia, como ele diz, que as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos destruídos, Mas o amor dele, mas a compaixão dele, e graça e misericórdia, é tão grande com a humanidade, que ele se fez carne e habitou entre nós. O Deus vivo, ele veio em forma de verbo. O verbo se fez carne
e habitou entre nós. Hoje nós temos o privilégio de ser imagem e semelhança de Deus. Olha aí, que privilégio nós humanos temos de ser comparado realmente como Ele. Nós, seres humanos, somos comparados à semelhança de Deus. Somos feitura dEle, criação dEle, do Deus Todo-Poderoso. Mas para que essa finalidade foi feita e criada diante do ser humano, e ao qual o seu Pai colocou o seu Filho em gerações passadas, para tão somente nos dar esta graciosa presença e esta graciosa dádiva de sermos chamados imagem dEle, criatura dEle, feitura dEle. Por quê, meu irmão? O nosso Deus, Ele podia eliminar a face da terra e o ser humano, como Ele disse, que criou o homem, mas na mesma forma Ele se entristeceu de ter criado o ser humano, né? Ele podia realmente excluir todo o povo e fazer do jeito que Ele bem quisesse e entendesse. Mas Ele quis criar a criatura humana, amém? Para hoje estar aqui, nesta geração, por uma finalidade. E esta finalidade é mostrar ao ser humano o caminho. Esta finalidade que Ele morreu na cruz foi para dizer a você que nada está perdido. Outrora, o homem precisava sacrificar um cordeiro, sacrificar um novilho, uma ovelha, para sacrificar. Mas Ele se fez como um sacrifício vivo e agradável a Deus, por amor a uma humanidade hoje que se encontra distante de Deus, distante do Criador. Ele veio para os seus, mas os próprios os rejeitaram. Nós, seres humanos, foram nós que rejeitamos a Cristo. E hoje, o que é que nós fazemos hoje para agradar o Criador? Para poder realmente entender, em gratidão a Ele, pelo seu amor na cruz, perceber que nossa existência aqui não é por acaso. A existência do ser humano aqui não é por acaso que você e eu estamos vivendo nesta geração. Foi pelo propósito que Ele morreu na cruz. Foi pelo propósito muito profundo de vida, de sacrifício, de sangue, que Ele deu o concedimento de eu e você está aqui. Não foi por nada. Foi através do sacrifício de sangue que Deus, Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz. E aí nós entendemos que Deus, Ele não olhou o que iria acontecer nesta geração. Uma geração que é considerada mais corrupta e pecaminosa desde a geração de Noé e de Sodoma e Gomorra. Uma geração que não tem olhado para Deus. Uma geração que tem dado as costas para a promessa de Deus. Somos a nossa geração hoje, que só tem dado crédito às religiões, às fantasias, às emoções, os seus preceitos humanos, as suas heresias
as suas paixões, né? Os seus deleitos, e tem abandonado o poder de Deus, abandonado a promessa de Deus. É essa geração que hoje se encontra em uma religião, em uma crença, em uma filosofia de homens, na política, né? Somos nós hoje enganados pela própria humanidade. Mas o Cristo Jesus, Ele nos dá uma direção. E esta direção está lá em João 14,6. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi esse o propósito que Deus deixou aqui na terra para o ser humano. Ele não trouxe religião para ninguém. Ele não trouxe crenças, filosofias, dogmas, não. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Para o homem entender o caminho que ele tem que seguir, ele vai ter que deixar o pecado. Ele vai ter que deixar o amor do mundo. E quando Jesus estava morrendo em uma cruz, Ele testificou isso: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Olha aí. Jesus, Ele te chama hoje para entender o caminho que você tem que seguir. O caminho que você tem que seguir é um caminho de justiça, de arrependimento. Um caminho que pode levar o homem ao céu. Esse caminho muitos têm rejeitado. O caminho da salvação é algo que o homem tem que conquistar aqui nesta geração. Né? Enquanto ele viver aqui na terra, ele vai passar por lutas. Enquanto o ser humano estiver aqui na terra, dois viventes, você vai passar por lutas, tribulações, perseguições, angústias, dores, aflições. O próprio Jesus disse na palavra dele: no mundo terás aflições e dores, mas tem bom ânimo, eu venci, eu vos vencerei. Quero deixar uma mensagem para o povo aqui da Conde da Boa Vista, muito importante, que está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, muito importante aqui para o ser humano entender o propósito de Deus na vida daquele que ainda está vivendo aqui nesta geração. Lucas, no capítulo 23, e verso 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, e ali o crucificaram, e os malfeitores, e um à direita e outro à esquerda. Veja só, ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabes o que eles fazem. E repartiram suas vestes e lançaram o sorte. Olha aí, meu irmão. Jesus, quando estava sendo crucificado, o texto aqui diz que estava um malfeitor à sua direita e outro malfeitor à sua esquerda. E ali, ó, ele disse, Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que está fazendo, né? Porque ali eles repartiam em si as suas vestes e lançaram sorte. Olha aí. Pegaram o manto de Jesus ali, acharam pouco
que estavam matando o Cristo Jesus, o nosso Jesus, né? Acharam pouco, pegaram a roupa dele e começaram a jogar sorte na roupa de Jesus, né? Pegaram o manto de Jesus e começaram a repartir entre vós a sorte, né? Zombaram de Jesus, escarneceram do Cristo Jesus, olha aí. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvam a nós e a ti mesmo, e este não é o Cristo, escolhido de Deus, olha aí. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando vinagre. Olha aí, não acharam pouco que estavam matando Jesus. Os soldados colocaram vinagre para Jesus beber. Olha só o que o nosso Jesus, ele sofreu por nós. Não foi algo realmente pouco, não. Para você que não entende o sacrifício de Jesus por uma humanidade que está tão afastado dele. Mas o sofrimento dele, meu irmão, aqui foi terrível. Deram vinagre a ele no lugar de água, chicotearam ele, crucificaram ele, abandonaram ele, escarneceram dele. Para hoje você está numa religião, olha aí, está numa crença, está adorando outro Deus, pagão, indo por filosofia de homens, né? Nas suas idolatrias. Mas se você for ver aqui o sacrifício que Deus fez por você, o amor que Ele teve por você, você não está contribuindo não com esse amor de Jesus. Você no pecado, na prostituição, na mentira, no roubo, no engano, na imoralidade, nas práticas omissas, sodomitas, sexos ilícitos. Será que você está agradecendo a Deus pelo sacrifício dele aqui na cruz por você? Será, meu irmão, que isso te faz feliz? Você na vida que está vivendo não está sendo grato a Deus. Olha aí, aqui diz que os próprios soldados que estavam ali escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentando-se vinagre. Olha aí, queriam que ele tomasse vinagre. Eu podia imaginar como estava ali Jesus sofrendo dores, né? Fome, sede, ali, coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés. Ali estava o nosso Jesus. Para hoje nós estamos aqui. Qual gratidão nós temos que dar a Ele? Que gratidão você tem que ter pela morte de Jesus na cruz? Pelo sacrifício que Ele fez por uma humanidade que se encontra longe dele. Qual gratidão sua, meu irmão, que você tem para poder ser grato a Deus por um Deus poderoso que morreu na cruz para nos salvar, para poder nos dar a condição de ser salvo.
sofrimento de Jesus, né? Talvez você não entenda a morte de Jesus, para que foi aquele sacrifício, mas está aqui, ó, na palavra de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando vinagre, olha aí, vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti e a nós. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus, né? Eles não mentiram aqui não, realmente ele é o rei, realmente eles falaram a verdade. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e merece todo louvor e toda adoração. Jesus, ele é os reis dos reis e o Senhor dos senhores, e ele está oposto com a sua mão poderosa para poder dizer a vocês, lá em Isaías capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas o pecado, a iniquidade faz separação do homem a Deus, do Criador e da criatura. Olha o que faz separação de você a Deus: é o pecado, né? É o pecado, que é a doença mais maléfica do mundo. Não tem doença mais terrível do que o pecado. Para isso, Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo, né? Ele veio como um ser humano, ele veio como um cordeiro para dar condição a você a ser salvo por ele. Olha aí, louvado seja Deus. E aqui diz, ó, é um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-se a ti e a nós. Olha aí, olha aí o que o malfeitor que estava com ele na cruz ali murmurou dele. E esse malfeitor era realmente um ladrão que estava na esteira dele. Ele disse para ele: se tu és o Filho de Deus, salva-se a ti e a nós. Olha aí o que ele falou para Jesus ali sofrendo na cruz. E respondemos, porém, outro representando o dia, dizendo: tu ainda temes a Deus? E dizendo: tu ainda temes? Deus estando na mesma condição, e a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha, o que estava à sua direita, ele disse: nós merecemos estar sendo crucificado, mas esse não, esse não merece estar aqui nesta situação. Olha aí, meu irmão, o que o malfeitor que estava do lado direito da cruz com ele, né? Ele disse: Jesus, Quando ele botar o carro lá de cá, ele botou a gente, tá? ele disse: Jesus, Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Olha aí. Ele disse para Jesus, para lembrar dele quando entrasse no paraíso. Olha aí. Outrora, o que estava à esquerda murmurou de Jesus. Desacreditou da promessa. Não acreditou que Jesus era o Salvador. Não é diferente hoje com essa geração. Não é diferente hoje com a geração hoje presente, vindoura, que não acredita mais no poder de Deus e nem na promessa de Deus. Estão aí seguindo as suas fantasias, as suas religiões, né? As suas crenças, sendo enganados, né? Por dogmas de homens, mas que Jesus, ele ainda não mudou, meu irmão. Ele ainda é o mesmo. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que o caminho de Cristo é um caminho de sacrifício. É um caminho de renúncia. É um caminho estreito que o homem tem que deixar o amor deste mundo. E disse Jesus, em verdade, verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí. Este homem que pediu a Jesus para estar com ele no paraíso. Quando ele disse assim, ó, mestre, lembra-se de mim hoje, quando estiver no paraíso. Naquele momento, aquele homem foi salvo. Ele não precisou de ser religioso, não. Só através do arrependimento, da confissão dos pecados, aquele homem teve o merecimento de estar com Jesus no céu. Olha aí. Pega a marca dele, pode. Você se lembra quando uma mulher foi pega em pleno adultério e na lei de Moisés, todos ali que praticavam aquele ato tinha que ser apedrejado. Olha aí. Mas quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher adúltera que estava ali praticando aqueles atos imorais, queriam acusar ela e levaram até Jesus. E quando chegou diante de Jesus, eles disseram, mestre, esta tais foi pega em pleno adultério. E na lei de Moisés, ela tem que ser morta e apedrejada. Olha aí. Mas quando olharam para Jesus, e Jesus disse para a multidão, quem daí não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha aí. E aí, todos que estavam ali jogaram a pedra no chão e viram que realmente todos eram pecadores, né? Aí ele disse para a mulher, mulher, cadê os teus acusadores? E a mulher disse, Senhor, foram todos embora. E ele disse, nem então eu te acusarei, vai e não peques mais. Olha aí. Ele não precisou de fazer você religioso, não. Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele só quer que o homem se arrependa dos seus pecados, para poder o homem
alcançar a salvação, ele vai ter que passar por uma reciclagem. Ele vai ter que examinar a vida dele. O que é que ele está fazendo hoje aqui na terra? Qual a finalidade do ser humano? O ser humano tem que entender que se ele morrer no pecado, ele vai ser condenado. Se ele morrer na cachaça, na maconha, na cocaína, no adultério, na prostituição, ele vai ser condenado. O homem tem que entender isso. A humanidade tem que entender isso. Que o mundo e as suas paixões está levando a humanidade para o buraco, para um lugar terrível. Louvado seja Deus. E aqui continuando, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltara para casa, glorificando a Deus. Olha aí, o nosso Deus, ele ainda não mudou. A mão dele está estendida. O profeta Isaías diz, no capítulo 55 e 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas. Olha aí, ele se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecados. Olha aí, só existe um nome que é mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Ninguém pode fazer o que Jesus faz. Tem muitos querendo imitar, mas não chega nem perto. Só Jesus pode te perdoar, meu irmão. Só Jesus pode tirar você da prostituição, da mentira, da traição, do adultério, das práticas pecaminosas. Só Jesus pode transformar vidas. Ele disse: eis que tua porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí, Jesus, ele te espera. Ele é a porta que está aberta para a humanidade entender que ainda há uma esperança de ser salvo. Mas a salvação veio para todos, mas nem todos vão ter esse conhecimento. Nem todos que dizem ao Senhor herdará o Rei do Céu. O Rei do Céu é tomado por força, e são poucos os que vão ser salvos. Nem todos vão ser salvos. A salvação é algo maravilhoso. A salvação é algo extraordinário, algo maravilhoso, que o homem tem que conquistar aqui. É tudo que você tem. Se você não tem a salvação, você não tem nada. Nada, nada, nada. Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, você não tem nada, meu irmão. No momento que você morrer,
você vai lamentar. Este homem que estava aqui na cruz, ele foi salvo. Mas o outro, que estava à esquerda, murmurou de Jesus. Quantas são as pessoas hoje que murmuram da palavra de Deus, descrê do Evangelho de Cristo, não acredita mais na promessa, né? Estão apostatados da fé, na macumbaria, na feitiçaria, na religião, ali adorando um Deus pagão. Quantos estão assim, nesta situação? Mas eu digo para você hoje, meu irmão, acorde, Jesus está voltando. O ano de 2024 já está se findando. E você? O que é que você tem hoje para apresentar a Deus neste novo ano? Você vai querer ficar no pecado? Você vai ficar com aquele pecado oculto, mal confessado, encoberto, com aquela prostituição, com aquela mentira, com aquela traição, enganando? Será que você vai deixar escapar algo tão valioso, que é a sua alma ser salva, e deixar o diabo levar a tua alma? Não deixe, meu irmão. Aceita Cristo. Deixa o pecado. Confessa teus pecados. Jesus disse: quando quiser ir ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e ora a Deus em segredo, e Ele que te vê te recompensará. Você não precisa de ninguém para ser salvo, só você e Deus. Ele disse: se confessarem vosso pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Olha aí. Ele te perdoa, meu irmão. Seja qual for o pecado que você tiver, Ele te perdoa. Ele ainda é Deus. Ele perdoa o pecado. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa mensagem maravilhosa. E vamos valorizar nossa alma, porque a qualquer momento nós podemos partir desta geração para outra. E se nós não estivermos em obediência a Deus, vamos lamentar. Deus quer obediência e prática da palavra e fé, para o homem entender que através da confissão do pecado e do arrependimento, a humanidade pode ser salva. Sem isso, é lamentável. O homem não pode ser salvo sem se confessar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa um abraço aí para todos aí, em nome de Jesus. Um abraço para todos aí, em nome de Jesus.